Bom, a gente é o grupo número 8, ele é formado por mim, Ana, pelo Josué, pelo Pedro e pela Sara. A gente vai falar um pouquinho sobre a ergonomia verde. Vou começar falando um pouco sobre os conceitos do que é a ergonomia, o que é a sustentabilidade, como eles estão relacionados e formam um termo que a gente conhece, que é a ergonomia verde. A ergonomia, ela representa a ciência que tem como estudo as relações entre humanos e os elementos dos quais esses interagem em um espaço de trabalho. Então, está muito relacionado em melhorar a segurança da onde o ser humano está inserido, de como ele está trabalhando. E a sustentabilidade, por própria definição da ONU, ela visa suprir a necessidade da geração atual, garantindo a capacidade de atender as necessidades das gerações futuras. Então, está muito relacionado com o meio ambiente, como ele é hoje e até onde ele aguenta ser sustentável mesmo para gerações futuras. E eles estão relacionados porque eles visam atingir objetivos que estão relacionados ao ser humano, enquanto a ergonomia é relacionada à própria segurança, bem-estar do ser humano, a sustentabilidade ela está relacionada às atitudes e ações que o ser humano tem diante da sociedade. Então, isso pode fortalecer muito as ações sustentáveis pelo próprio ser humano. E falando agora um pouquinho de ergonomia verde, a união dessas duas, da ergonomia e da sustentabilidade. Pode passar, por favor. Essa visão de ergonomia como algo somente da relação entre o homem e a máquina é um tanto retrógrada. Hoje em dia é muito importante analisar o comportamento do homem e o meio ambiente, como eles se relacionam. Afinal, né, do conceito de ergonomia verde, entende que a redução do bem-estar do homem é diretamente proporcional à degradação na natureza. Expandindo no conceito da ergonomia verde, a visão atual, né, pela visão de alguns autores, primeiro aqui sobre Thatcher, Acosta e Morales, é necessário entender como a ergonomia pode contribuir para a sobrevivência e bem-estar dos indivíduos e no meio ambiente. Então, como essa relação é importante. E para Murray, a redução dos problemas globais se dará a partir dos comportamentos originados de um determinado estilo de vida, o qual deverá ser apoiado e sustentado por um sistema projetado pela ergonomia. Então, como o comportamento do ser humano ele é importante para esse desenvolvimento sustentável e como a ergonomia tem um papel importante e ativo. E essa ciência é capaz de tratar de questões como poluição, desperdício, escassez de comida e água, o que permite a atuação dentro da sustentabilidade. Agora, pensando em como a ergonomia poderia potencializar ações de sustentabilidade, pode passar, por gentileza. A gente vai ver um estudo de caso, bem brevemente, uma pesquisa em estudo que aconteceu na Malásia, no Sudeste Asiático, onde o grupo de estudantes, junto aos orientadores, fizeram uma visualização, fizeram uma análise de como os conceitos e como o olhar da ergonomia podia ter uma interferência diante de uma situação que envolvia a poluição do rio, dos peixes e da população local. Pode passar, por gentileza. A gente vê, por exemplo, o impacto no bem-estar dos consumidores terciários, que seriam nós, mamíferos e as aves, a partir da poluição da água do rio, que passa até para os fitoplânctons ou plânctons, até chegarem na gente a partir da cadeia de consumo, né, cadeia trófica e de bioacumulação, onde a gente nota que a população local estava sendo contaminada à medida que o rio ia se contaminando. Pode passar, por gentileza. O resultado, a gente conseguiu ter uma análise, né, o grupo conseguiu ter uma análise muito legal, no sentido de conseguir identificar nos grupos, na população, na comunidade local, quantidades acima do tolerável em relação a materiais como arsênico, mercúrio, ferro, sendo que eles são muito danosos para a saúde e para a segurança pública, para a saúde pública, perdão. Pode passar, por gentileza. Por fim, eu trago uma abordagem ergonômica na sustentabilidade, como ela poderia acontecer, sempre partindo de uma microergonomia, passando por uma meso e, enfim, terminando numa macro, sempre considerando os grupos nelas inseridos. E, por fim, ainda pensando nisso, como a gente poderia potencializar, a gente tem sempre em mente o tripé da sustentabilidade, que consegue mesclar capital natural, social e o econômico. Bom, então como conclusão que a principal conclusão que a gente consegue ter é que a negligência da ergonomia, ela pode acarretar prejuízos imensuráveis para uma sociedade.
E quanto sociedade, se entende também que a gente pode afetar um indivíduo no particular ou até mesmo um grupo de pessoas, uma empresa. Esse estudo a gente consegue obter resultados satisfatórios, porque a gente consegue identificar a importância da união da sustentabilidade com a ergonomia, porque as ações da sustentabilidade elas só vão ser proveitosas em si quando elas são guiadas pelos conceitos da ergonomia. Pode passar, por favor. A difusão desses conceitos de ergonomia e sustentabilidade, que é a ergonomia verde, ela é de muita importância para a organização e para a população, para ela não ser afetada com prejuízo, como foi visto, por exemplo, no estudo de caso apresentado. E a ergonomia em si, ela tem um impacto muito importante na redução dos danos ambientais e na própria preservação do meio ambiente. Bom, esse é o nosso trabalho sobre ergonomia verde.